Tá gostando? Você que é todo cariocão aí, estiloso, torcedor do Vasco, tá gostando da Inter? Já tô acostumado. A gente chegou aqui em agosto de 2020, já deu para fazer a adaptação, já deu para conhecer bem a cidade. Aconchegante, tranquila. Calor? A torcida é um pouco fervorosa. Calor, tão quente quanto o Rio. É tão quente quanto o Rio. A diferença é o mar, né? A brisa é mais fresca já. Não tem onde salgar também. É bonito demais ser carioca falando. A brisa é mais fresca, mas. Fala, assim, fresca. Só que aqui é o seguinte, aqui tem que bastante trabalhar, hein? quente. São Paulo tem que trabalhar, hein? Mas é por isso que o Brasil funciona. O paulista trabalha pro carioca se divertir. Ah, tomou de conta. Deixa eu até pôr pra frente aqui. Viu? Marcel, teve um amigo meu que quis botar banca, foi lá pro Rio de Janeiro. Chegou lá. Moço, quero um pastel do que de carne. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Entregou. O PC também fala assim. Você quer ver se o cara é carioca ou não? Você pede pra ele falar Bernardo. O carioca fala Bernardo. Fala. Bernardo. O filho do Jean Pablo é Bernardo. Como é que tá a base? O que você tá sentindo? Vocês aceitaram bem o fato da Inter ter a base própria agora? É importante pro clube, é importante. A ideia quando surgiu já foi logo abraçada pela gente. A gente acha que a grandeza da Inter, você tem que fabricar, você tem que produzir os seus jogadores, você tem que trabalhar em cima disso. Hoje a gente trabalha com sub-20, está iniciando um processo, está começando do zero, tá, Edmar? Do zero mesmo, no sub-20. Mas já hoje mesmo minha conversa com o Henrique foi essa. Ele perguntou se eu estava animado, eu falei, eu estou animado já para começar o sub-17. Já estou animado para começar o sub-15. Olha isso. Porque vamos com as imagens cada categoria que você vai projetando pro trabalho seguinte. Hoje a gente está iniciando esse processo, como o Henrique falou, aqui de 2003, 2004, a gente tem uma ideia de trabalhar com o pessoal 2003 para você ter 3 anos para trabalhar e não pegar o 2004 para não entrar cru como vai entrar o 2003 esse ano. Já trabalhar com uma base de 2004 para o primeiro ano do ano que vem. Já está adaptado ao trabalho, ao grupo, a forma de ideologia de trabalho da Inter, de conceito de trabalho de futebol da Inter. E você hoje ter um 2003 para trabalhar 3 anos, mas já se preocupar em preparar o primeiro ano do ano que vem, Ô, Márcio, 2004. Há quanto tempo você está trabalhando com base? Em 20 anos de carreira, eu trabalhei 8 anos com base. 20 anos de mais difícil? Futebol. Profissional você encontra pronto, né? Você, assim, eu comecei na base, eu comecei como preparador físico de base, já fui supervisor, fui coordenador, fui até treinador já de base, e o restante no profissional. No profissional você encontra pronto, cara, mas não é gratificante como é trabalhar com a base. Você descobrir, você achar o garoto, você preparar o garoto. Eu perguntei, sabe por quê, Márcio? É difícil. Esse olho clínico, vamos dizer dessa forma, são pessoas diferenciadas. Quando você vê alguém pronto, é muito mais fácil você falar, ver com a conduta dele, porque o nome já está dizendo que ele está pronto. Então você faz uma avaliação. É difícil você ver um futuro, ver uma qualidade onde ele ainda não tem. Isso que eu vejo a dificuldade. Assim, você tem que trabalhar muito com o parâmetro, você tem que ter uma ideia disso. Assim, você vê um garoto. Hoje a gente fez uma avaliação com o pessoal da cidade, jogadores muitos que nem jogaram em clubes nenhum. E você acha, assim, numa aprovação de 15, 17 garotos, numa pré-aprovação de 15, 17, mas você vê 2, 3, 4 que você percebe que se trabalhar, se der continuidade ao trabalho, que vão chegar. Entendeu? Que é diferente, né? É o dom do garoto, é a qualidade individual do garoto. Mas eu acho muita dificuldade de ver isso. Mas é difícil. Quando ela não existe. Não, mas... Quando está pronto, você está vendo, mas quando não, você tem que ver. É difícil, mas você tem que ter o início, você tem que ter o marco inicial, você tem que partir. A sua intuição tem que partir daquilo ali. Você coloca uma coisa na sua cabeça, eu estou buscando isso aqui, eu quero achar isso aqui. Então, no universo de 100 garotos, foram 100 garotos, 50 por dia, você tenta achar naqueles garotos o mais perto do que você saiu de casa com a ideia de alcançar, de encontrar. Nem todos que nós escolhemos, ou até de repente os 3, 4 que eu estou te falando que são um pouquinho acima da média da avaliação, eles podem lá na frente
Não vingar. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta, a questão Edmar? não é nem Entenda o vingar, não seguinte. evoluir mais. Não, mas eu evoluir falo da mais. dificuldade disso, porque se a gente for falar de exemplos, tem N. Mas vamos pegar um conhecido. O Cafu fez quantos testes, Edmar? 10. Reprovado nos 10. Então vamos falar do maior, Pelé. Ah, o negócio é o seguinte, entende? Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Márcio? Mas Aquele cara que foi ápice lá na frente foi dispensado várias vezes. É difícil ver. É difícil, então. Não é fácil, não. Mas são exemplos vitoriosos. Esses são vitoriosos, mas pior são os outros que não chegaram. E Porque exemplo, acaba que você, desistindo, né? e exemplo que você viu no Vasco, por exemplo? Assim, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço por ter conhecimento e amizade, que nós falamos do Thales, por causa do Thales. O Thales, eu comecei a acompanhar o Thales, eu tenho amizade com a família, eu tenho amizade com o Bruno, que é o empresário dele, desde o futsal do Vasco. O Thales nunca foi titular. Ele nunca foi titular. E quando ele chegou no Sub-15, que eu acompanhava mais, eu lembro como se fosse hoje um jogo contra o Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, que o Vasco ganhou de 2-0, foi 2 gols do Thales. Ele fez 2 gols e o treinador tirou ele no jogo. Tirou ele do jogo e tinha crítica sobre ele. E todo mundo dizia, é peladeira, é isso e aquilo, tá? Mas ganhava com os gols dele. Mas ele não era titular. Ele não era titular hora nenhuma. O Thales foi muito pouco tempo titular das categorias de base do Vasco. No futsal ele era reserva e jogava 1 minuto, 2 minutos nos jogos que eu acompanhava. E do nada o Luxemburgo viu, gostou, puxou. O Thales ele nem chegou a jogar nos juniores do Vasco. Ele deu um pulo do juvenil profissional direto. O grande erro do Vasco foi não vendê-lo. O Vasco está apostando muito que pode pagar todas as suas dívidas com o Thales Magno. Eu acho que o cavalo passou arriado. Porque a proposta era de 10 milhões de euros. O Vasco achou que podia fazer 20, 30 com o Thales Magno. Tudo Mas bem, eu ele é arriscaria, jovem. eu arriscaria também. Eu não. Mas com essa situação financeira do Vasco, não. Não, então, condição financeira. É que o Vasco vendeu muito cedo o Coutinho. Você está querendo ser imediatista. Toda vez que você. É lógico que vai correr o risco de perder, lógico que esse risco existe. Mas a chance, eu acho que de valorizar, Edmar, porque maior. O Vasco não vai cair. Mas tudo bem, mas a base do Vasco é rica. Você vê um Caio Tenório, você vê um Andrei, jogador que, formado, Ricardo Graça, né? Formado na base. O Vasco revela muito o jogador. Se você pegar, a gente pega muita experiência de outros times para você ter uma noção do que você pode fazer e o que você pode conseguir na parte de vender jogadores. São Paulo teve, na formação, ficava muito com os jogadores, quer dizer, esticava ao máximo para tentar valorizar. E quanto jogador, São Paulo ficou forte nesse sentido, Marcos. E quanto mais você valoriza, mais tempo você fica com o jogador na base, o Bittencourt e o Henrique pode falar, quando você vende a questão do Coutinho, o Vasco vendeu por um valor. Quando teve aquele esquema da solidariedade, que ele foi revendido lá na frente, o Vasco ganhou mais ainda. Sempre. Porque, até hoje ganha. Sim, porque ele ficou mais tempo no clube. Tem tudo essa isso, é né, Edmar? É uma o que aposta. A Inter vai fazer agora. Então, é uma aposta, Não, a gente está até comentando isso, saindo um pouquinho fora da Inter, porque a base hoje, sendo cuidada por profissionais, sendo profissionais da Inter, isso existiu há tempos atrás. Esteve sempre fazendo ultimamente parceria. Eu sou totalmente contra, porque eu acho que é dali que você mantém o time, sustentando o time para ter condições de ser um time competitivo. Porque a parte financeira, a gente não tem como fugir disso. Então, o que é o importante? Pegou profissionais, a gente está falando sobre isso porque o torcedor, de repente, não sabe da sua trajetória. Lógico. Então é bom a gente falar que você é um profissional, é da área, não é não é um aventureiro, ninguém botou você pela amizade aqui. Então você é um profissional. Então deixa, dá mais credibilidade ao torcedor, dizendo que a Internacional está investindo, mas investindo com os pés no chão, fazendo a coisa funcionar. Em cima do que você está falando, até para completar, só o fato do Rafael Soriano ter gostado tanto dele Meire e não querer sair. Pô, Rafael Soriano comandou a Inter na Copa Paulista, infelizmente a Inter não passou da primeira fase. Ele poderia muito bem ter ido embora, porque mercado ele tem muita oferta no Rio de Janeiro, ele foi bem, ele teve números superiores ao do Jorge Jesus quando ele comandava o Americano e o Jorge o Flamengo. Mas ele gostou da cidade, gostou da estrutura, o CT vem aí, tem o Márcio que é um grande parceiro. Um pouco antes de acabar a Copa Paulista, ele recebeu proposta para sair, o Soriano, e quis ficar na Internacional. Isso ajuda muito também, fortalece o trabalho, Márcio. Com certeza. Assim, confiança, cara. Aqui, assim, na minha visão, desde que nós chegamos aqui,
foi criado um elo de confiança. Eu acho que dos dois lados, tá? Dos dois lados. Do clube com a gente e da gente com o clube. O Henrico, quando terminou a Copa Paulista, que na verdade eu fui agradecer ao Henrico pela oportunidade, por ter aberto as portas do clube, da cidade, do estado de São Paulo, que eu não havia trabalhado aqui ainda. E no dia que eu fui me despedir e agradecer, eu recebi o convite. Olha que bacana. Eu recebi o convite. Ele falou assim: não, eu não estou me despedindo de você até breve, porque eu preciso que você volte. Eu quero que você volte, eu quero que você fique comigo na base. Eu preciso de pessoas assim, capacitadas de confiança. E na hora eu tomei até um susto, assim. Eu conversei com ele na hora, eu fiquei meio assim, mas eu falei: não, cara, é assim, vamos lá. Valeu. É uma boa ideia, é um novo projeto, é uma coisa boa, é uma cidade que eu gostei, é um clube que eu passei a gostar, que eu tenho carinho. E não tinha como você não aceitar, assim, não tinha como você dizer um não para Inter nesse momento. E da mesma forma que foi falado aqui, o principal é o seguinte: quando foi conversado sobre o nosso trabalho da base, o Henrique até comentou aqui na mesa, o clube pode até ter uma visão de criar o jogador, de fazer o jogador, de negociar e fazer dinheiro para o clube. Mas quando foi passado para mim, a primeira coisa que eu falei para a diretoria do clube foi a seguinte: a minha ideia é que trabalhar com 2013, é que daqui a 3 anos a Inter não precise contratar tantos jogadores para montar um time profissional. Legal. Que você tenha dentro do clube. Por isso a minha ideia de trabalhar o 15, o 17 e o 20 muito perto, que é para você ir completando os espaços que vão deixando os vagos. O que você pegou no sub-20 você bota para a equipe profissional, para o paulista, para o brasileiro, que a nossa ideia é que a Inter consiga Série D, Série C, Série B, até voltar, até trabalhar uma Série A. E você, ao mesmo tempo, você ter os do sub-17 para estar cobrindo aquele espaço que foi deixado, aquela lacuna, o sub-15 para deixar. Isso que é o gratificante no trabalho, que é o importante no trabalho, entendeu? Show de bola, perfeito. Vamos com o Next Academy, daqui a pouco mais perguntas. Eu tava olhando aqui o Márcio, agora eu lembrei que jogador que ele parece. Lá vem, o branco do olho é igual para todos. Não, ele vai falar que parece. Elton, centroavante que foi do Vascão. Já me falaram, mas o pessoal falava muito do Dodô. Na época da faculdade me chamavam de Dodô. Não, mas é o Elton. Falavam isso. Mas o Elton também. O Elton que tá no Cuiabá. O atacante. Isso, que deixou tá no o Cuiabá esporte e foi pro Cuiabá. O rosto é o do Elton. Já falaram? Já falaram. Tá vendo? Pelo menos um pra me ajudar, por favor. Porque aqui eu falo que parece, ninguém concorda comigo. O branco do olho é igual. Não, o mas outro do Elton que falou foi você antes de entrar no programa. Não, mas do Elton parece sim. Vamos com o Next. Se precisar de um zagueiro da base assim, começando, que tem futuro, você entendeu? Pegador. Você entendeu? Ali o nosso técnico. Ele é bom até os 48 do segundo tempo. Deu 3, 4 de acréscimo, meu Deus, Henrique, aí que eu sou trabalhar no iFood. Não concordo não. Ele é que nem. Mandou é meu zagueiro. Ele é que nem Guaraná de 3 litros. Passou do meio, acaba o gás. Vamos com o Next.